A Casa que Pingava Sangue, de 1971. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui vendo esse vídeo não conhecem e não assistiram esse filme. Você aí gosta de filmes de terror, slasher, de terror, então esse canal aqui é pra você. Galera, eu acabei de assistir esse filme, A Casa que Pingava Sangue, e ele tá bem fresco na minha memória, então eu vou poder comentar algumas coisas sobre esse filme, porém eu vou ter que fazer isso de uma forma mais resumida para esse vídeo não ficar gigantesco. Como esse filme é um pouco mais complicado de explicar, eu precisei fazer algumas anotações aqui no meu celular e eu vou explicar um pouco para vocês. Esse filme aqui, né, que é A Casa que Pingava Sangue, ele fala sobre 4 histórias de terror que giram em torno de uma casa misteriosa alugada no Reino Unido. O filme já começa com um investigador, né, da polícia que está investigando um caso de um ator muito famoso de filmes de terror que desapareceu e ele morava nessa casa. Ele comprou essa casa recentemente, né? Ele alugou essa casa, na verdade, recentemente e foi morar lá. E de repente ele desapareceu e esse investigador tá buscando pistas do que pode ter acontecido com esse cara. E ele vai lá na delegacia e fala sobre essa casa, que ele quer ir até essa casa para averiguar alguns fatos e o delegado ali da delegacia, né, que tá ali, ele começa a explicar para esse investigador que aquela casa é um pouco peculiar, tem alguns mistérios envolvendo ela e algumas curiosidades que muitas pessoas comentam. O investigador ele acha meio estranho, né? Ele acha que aquilo é tudo besteira, que ele não acredita em superstição, até que o delegado começa a contar a primeira história que esse filme vai retratar. A primeira história que esse filme vai nos contar é de um criador de filmes de terror que alugou essa casa junto com a sua esposa e ali ele está escrevendo sobre um personagem que ele criou, um personagem fictício, que é um serial killer. E esse cara ele começa a escrever, ele desenha o seu personagem, ele está ali, ele acha aquilo fantástico, ele gosta dessas criações, ele mostra para a esposa dele e diz que ele usa toda a inspiração, tudo aquilo que ele tem de criatividade para construir os seus personagens, para criar os seus personagens. E a gente vê que ele é um cara dedicado, ele gosta de falar bastante sobre o trabalho dele, porém, esse cara, ele começa a ter umas atitudes um pouco estranhas, né? Ele começa a ter visões com esse personagem que ele criou, que é esse serial killer, esse cara meio esquisito, com os dentes meio podres, aquela cara esquisita, pálida, né? Aquelas roupas escuras, e é um cara que fica nas sombras, assim, e ele começa a enxergar, né? O criador desse personagem, ele começa a enxergar a própria criação dele, e começa a ter essas visões estranhas. Ele começa a falar para a esposa dele: então, eu tô sonhando muito, né, com o personagem que eu criei. Ele começa a aparecer para mim e eu consigo ouvir a risada dele vindo da casa. E a gente começa a achar aquilo meio suspeito, né? Achar que esse assassino talvez seja uma entidade que vive naquela casa e aparece pro cara na forma do personagem que ele criou. E aí ele começa a ver esse cara e a esposa dele acha aquilo estranho e fala: amor, você tá ficando meio perturbado, né? O que tá acontecendo? Ele: não, ele tá ali dentro do escritório, ó, vem aqui ver. E eles entram no escritório, a esposa dele vai lá, olha, não tem nada. Ela fala: amor, não tem nada aqui, você tá vendo coisas. Ele: mas como não? Ele tá bem do seu lado aí. E a gente percebe que esse cara tá ficando meio louco. Aí tem duas possibilidades: ou é a possibilidade de ter uma entidade nessa casa que aparece na figura desse personagem, ou o cara só tá ficando maluco mesmo, não tem nada ali, ele só é perturbado. Até que ele de repente tá ali de boa na sala e a esposa dele é atacada por esse personagem na cozinha, por esse serial killer. Ele começa a agarrar ela, tentar estrangular ela pelo pescoço, e o marido dela vai lá e fala: não, 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 o que tá acontecendo? Você viu ele? Ela: não tinha ninguém aqui, era você que estava me estrangulando. E aí a gente começa a perceber que essas coisas estranhas que começam a acontecer é o próprio marido da mulher ali, né? O próprio cara, que eu não vou decorar nomes aqui, porque foram 4 histórias em um filme só, então foi bem difícil de decorar os nomes, né? E esse cara, ele começa a estrangular a esposa dele, ela acha aquilo estranho e fala: você tá ficando louco, você precisa
buscar tratamento. E até que esse cara busca realmente tratamento, vai atrás de um psicólogo para ver o que está acontecendo. Ele faz ali uma sessão para ver se ele está bem da cabeça, o doutor começa a falar com ele e fala, olha, você vê coisas, você consegue ouvir a voz dele, explica para mim como é que funciona isso. E aí, de repente, o serial killer, né, aparece ali na sala do doutor, no psicólogo, e mata o psicólogo estrangulado também da mesma forma que ele tentou estrangular a esposa do cara. E o cara começa a olhar para aquilo, ficar desesperado, e a gente interpreta que não é o serial killer, né? É o próprio cara que matou o psicólogo, e ele grita e a cena corta para a esposa dele recebendo uma ligação e dizendo que o psicólogo e o marido dela, que a princípio eu achei que fosse o protagonista do filme, foram assassinados. A gente fala, ué, como assim os dois foram assassinados se quem tá matando, né, quem é esse cara é o próprio maluco lá que criou o personagem dele. Aí eu fiquei meio confuso nessa cena, até que o serial killer aparece ali pra mulher e ela fala, ah, você fez o que eu te pedi? E o cara simplesmente tira a maquiagem, né, a peruca ali do assassino. E na verdade essa mulher, ela tinha um amante e ela queria provar que o marido dela era insano, era perturbado, e ela tentou mexer com a cabeça dele usando o amante dela para se fantasiar do personagem serial killer que o marido dela tinha criado. Um pouco meio confusa essa história, um pouco meio bizarra também, só que matar o marido dela não estava dentro dos planos. Ela queria provar a insanidade dele para ela poder se divorciar e fugir com esse amante, né, que estava fazendo o papel de assassino. Só que o amante disse que ele não precisava mais dela naquela situação e que ele tinha gostado de interpretar esse personagem maluco e estrangula a mulher e mata ela. E o delegado explica essa história ali pro investigador, né, que a casa ela é amaldiçoada, ela é meio assombrada por causa desse acontecimento, e mesmo assim o investigador insiste em querer ir lá investigar o caso desse cara que está desaparecido. Então o delegado se vê obrigado a contar uma outra história de uma outra situação que aconteceu nessa casa. Inclusive essa casa, ela tem o nome de Stoker, né? Que é uma referência ao Bram Stoker, que é o criador do Drácula. Aqui nesse filme vão ter várias referências a clássicos do cinema, de monstros clássicos, e vai ter referências também principalmente a vampiros e principalmente ao Drácula. Ao longo do vídeo vocês vão entender quais são essas referências. E a segunda história desse filme, eu arrisco dizer que foi a mais interessante assim pra mim, que foi a que mais me prendeu mesmo no filme, que me fez continuar assistindo até o final, porque eu achei bem interessante. É sobre um aposentado que também quis alugar essa casa para ficar um pouco sozinho. Ele não gosta muito de viver em sociedade, ele não é casado e prefere viver a aposentadoria dele tranquilo, sozinho ali, onde ele pode ler livros, pode passar um tempo relaxando, onde ele pode ter um jardim ali para ficar, e aí ele aluga a casa e fica para ele. E esse cara, ele tem ali uma foto de uma mulher que ele teve um relacionamento há muito tempo atrás, e ele é bastante apaixonado por ela, ele fica bastante fixado ali pela foto dessa mulher, que ele teve algo, e aí ele começa a olhar bastante a casa, a ver onde ele está morando, e ele resolve dar uma volta, né, na vizinhança para ver como é o bairro onde fica essa casa, como é ali o vilarejo, né, é uma vila praticamente. Começa a caminhar pela vila, as pessoas são aparentemente normais ali, não tem nada demais acontecendo, até que ele encontra um museu de cera, galera. E sempre quando tem museu de cera, eu gosto, eu acho interessante. Inclusive, 2 dos filmes que eu citei aqui, né, no meu canal, fala sobre manequins e museu de cera, né? Eu acho isso muito interessante. E aí ele encontra esse museu de cera, entra lá para ver o que tem lá dentro, ele começa a ver os manequins de cera, ele gosta bastante de algumas imagens que ele tá vendo, e nesse manequim já tem a primeira referência ali aos monstros clássicos da Universal, ali uma figura que lembra muito o lobisomem aí dos anos 40, da década de 40, que eu achei assim uma referência muito boa, né? Uma referência ao clássico, aquilo que é clássico sempre referenciado é muito bom. E dentro desse museu de cera tem uma escultura em específico que é de uma mulher segurando uma bandeja com a cabeça de um homem. E aí ele fica muito impressionado porque o manequim da mulher que está segurando a cabeça
é uma mulher muito bonita e lembra muito a mulher da foto, que ele teve um relacionamento há muito tempo atrás. Ele fica fixado naquela imagem, naquela mulher, né, naquele manequim, no caso, até que o dono do Museu de Cera chega e fala: nossa, muito bonita a minha escultura, né? Então, eu fiz essa escultura baseada na minha esposa, que infelizmente ela faleceu há muito tempo atrás. Ele: ah, sério? Nossa, interessante, né? Tudo bem. E aí o cara vai embora, né? O aposentado vai embora. Vou chamar ele assim porque eu não decorei nomes, então vou chamar ele de aposentado. O aposentado vai embora, vai pra casa dele relaxar, até que ele começa a ver a foto da mulher, começa a lembrar do manequim, ele fica meio perturbado, aí ele fica meio lelé da cuca e volta lá pro museu, e quando ele vai ver o manequim tá com uma cara de caveira e aquilo começa... É umas cenas bem assim estranhas, bem pra mexer mesmo no psicológico de quem tá assistindo, né? E aí beleza, tá tudo tranquilo até então. Ele recebe a ligação de um amigo dele, fala: ah, vou aí te visitar. Ele: opa, vem sim, vem sim. E aí esse amigo dele chega lá na casa do cara, né, do aposentado. Os dois estão ali tomando um cafezinho. Ele: ah, você vai ficar quanto tempo aqui? Ele: ah, vou ficar só esse final de semana mesmo, eu vim aqui só pra ver onde você tava morando, né, sua nova casa aí, muito bom que você tá seguindo sua vida, né. E aí o cara, o amigo dele, né, encontra ali a foto da mulher que tá rasgada no chão, porque o cara tinha rasgado a foto da mulher. E aí ele fala: ah, você ainda lembra dela e tal. E o que que acontece? Eu vou explicar o contexto, né, de forma resumida. Essa mulher da foto, que o cara tinha um relacionamento, que o aposentado tinha um relacionamento no passado, ela aparentemente tinha um caso com os dois amigos, com o aposentado e o amigo dele. Ela tinha um caso com os dois, e aí de repente ela morreu de alguma forma que o filme não explicou até o momento, né? Ela só morreu e os dois têm ela ali na memória, mas eles nunca perderam a amizade. Pegaram a mesma mina, mas nunca perderam a amizade. Aí tudo bem. Ele: ah, sim, vamos deixar isso no passado. Aí o amigo dele quer dar uma volta ali no vilarejo também e acaba se deparando com o Museu de Cera e quer entrar lá pra ver. E acontece a mesma coisa, ele fica muito impressionado, encontra um manequim ali da mulher com a cabeça de um homem na bandeja e acontece a mesma coisa. E aí a gente começa a entender que essa boneca ela hipnotiza os homens que entram ali. Ela hipnotizou o aposentado e agora hipnotizou o amigo dele. O amigo dele fica hipnotizado, né? E eles voltam lá pra casa do aposentado. E o cara fala: não, ó, eu vou ter que ir embora, tá? Eu vou ter que meter o pé desse vilarejo, vou voltar pra minha casa, tá tranquilo. Ele: ah, tudo bem. E aí quando o amigo do aposentado vai embora, o aposentado segue ele e descobre que ele não tá indo embora, ele tá indo lá pro Museu de Cera pra ver o manequim de novo. E quando ele entra lá, ele vê o amigo dele fixado no manequim da mulher. E aí ele pergunta, fala: aí cara, ó, você tá meio hipnotizado, eu também fiquei assim, quando você olha pra ela você lembra, né, da garota lá, da mulher que a gente pegava e tal. Ele: eu não sei o que que acontece, é um tipo de hipnose, de feitiço, não sei o que que é isso. E o filme também não explica muito bem. E beleza, né, ele fala: ó, por favor, não volta mais naquele museu, vai embora da cidade. Ele: tudo bem, eu vou embora. Mais tarde ele liga pro aposentado, né? O amigo liga pro aposentado e fala: cara, eu não consigo ir embora, tem alguma coisa me chamando, tem alguma coisa que tá me atraindo para aquele museu de novo, eu preciso ir lá. E aí ele vai. O aposentado, como um bom amigo, vai lá atrás, né, tentar impedir o cara de ir para aquele museu e acontecer alguma coisa. E quando ele chega no Museu de Cera, ele encontra o manequim da mulher com a cabeça do amigo dele esculpida ali na bandeja. Ele fala: meu Deus, o que que é isso, velho? E aí o filme nos revela que o dono do Museu de Cera, na verdade, ele... Eu não lembro muito bem se é ele que mata a própria esposa e depois faz esculpe, né, o corpo dela no museu ali de cera como um manequim, ou se ela morreu de algum outro jeito e por isso ele fez isso. Só sei que ele usa o manequim da esposa dele para hipnotizar vários homens, porque a mulher dele traía ele, e aí ele sai decepando a cabeça desses caras que ficam hipnotizados e colocam ali na bandeja para atrair mais gente, para ele matar. E é o que aconteceu com o amigo do aposentado. O aposentado tenta lutar ali com o cara, né, que tá com um machado gigante ali na mão, só que infelizmente dá ruim pro aposentado e em seguida a gente vê um cara aleatório entrando no museu
e encontra ali o manequim com a cabeça do aposentado na bandeja e o cara morreu. Como eu falei, essa história foi uma das melhores que o filme aqui retratou, e agora a gente vai para a terceira história, que é sobre um pai e uma garotinha que vão ali morar nessa casa, né? Eles alugam essa casa e é uma relação um pouco estranha entre pai e filha, porque esse pai ele é muito assim, extremamente protetor com a garotinha, ele não deixa ela ter amigos, ele não deixa ela viver em sociedade, ele não deixa nem ela brincar de boneca, ela não pode ter brinquedos, ela não pode ir para a escola. Então você já acha estranho quando eles já entram na casa, que a menininha ela é um pouco diferente, a forma que ela se veste, a forma que ela se porta, a forma que o pai dela fala com ela e principalmente a forma que ela olha pro fogo, né? Que tem aquelas lareiras, né, de casa chique, né, de casa americana, no caso aqui é no Reino Unido, e ela olha pra lareira, ela fica com medo do fogo, a garotinha ela tem bastante medo do fogo, e o pai dela explica, né, que ela não gosta de chegar perto de fogo. E como a garotinha ela não pode ir pra escola, o pai dela contrata uma professora para fazer um homeschooling ali, né? É uma babá que também é professora e dá aula para ela dentro de casa. E aí ele consegue uma mulher que se dispõe a cuidar da filha dele, que ela nem é professora, né? O filme fala sobre isso, ela nem é professora, mas ela tá ali para ensinar o básico, né? E beleza, essa mulher chega ali na casa e ela começa a ter uma boa relação com a menininha, ela explica que o fogo não faz mal, é só você não tocar nele, ele não vai até você, é só você não chegar perto do fogo, etc. E aí ela começa a achar estranho porque que o pai da menininha não deixa ela viver em sociedade, não deixa ela ter amigos, não deixa ela ter brinquedos, e compra ali alguns brinquedos pra garotinha. E quando o pai da garotinha vê que ela tá com uma boneca, ele pega essa boneca e taca no fogo, fala, não vai ter brinquedo nessa casa. E aí a gente começa a achar esse pai um pouco meio maluco da cabeça, meio estranho. Fala, que merda é essa? Que cara é esse, velho? Que é isso que ele faz com a filha dele? É estranho, a gente começa a achar estranho. Até que a gente começa a entender o porquê que esse pai é tão protetor assim. Essa garotinha começa a ler alguns livros sobre bruxaria e a gente começa a descobrir algumas coisas, né? Ela tá ali lendo uns livros de bruxaria, começa a aprender algumas coisas, começa a acender umas velas dentro de casa. E aí a babá, né, a professora homeschooling ali, ela ainda não se ligou, por isso ela vai perguntar pro cara, né? Fala, por que você trata a sua filha assim? Por que você não deixa ela ter amigos? Por que você não deixa ela brincar? Ele fala, olha, é o seguinte, eu tenho medo da minha filha porque ela é meio esquisita, ela me lembra a minha esposa. Ela fala assim, ah, então você sente falta da sua esposa? Ele, não, eu fiquei feliz que minha esposa morreu depois do parto e, enfim, eu tenho essa criança aqui e preciso manter ela afastada da sociedade. A mulher, mas por quê? O que que essa criança tá fazendo de errado? E a menininha, né, ela leu aqueles livros de feitiçaria e criou um boneco voodoo do pai dela para ficar torturando ele através do boneco voodoo, né? Ela enfia as agulhas no braço, ele começa a ter dor no braço, enfia as agulhas na perna, ter dor na perna. E aí a gente descobre que a mãe da garotinha que era casada com esse cara, ela era uma feiticeira. Ela era uma feiticeira e como a gente sabe, as feiticeiras, né, no passado eram queimadas vivas, e isso explica o porquê que a garotinha tinha tanto medo de fogo, porque ela é herdeira de uma feiticeira e ela tem a tendência de replicar as atitudes da mãe dela, né, de ser uma bruxa, de ser uma feiticeira, de fazer as mesmas práticas. E aí ela cria esse boneco voodoo, começa a torturar o pai dela, e o pai dela implora para a professora, né, a babá, tentar encontrar a menininha e pegar esse boneco dela para que ela não faça mais nenhuma loucura. E aí, quando a babá encontra a menininha, ela tá do lado da lareira com o boneco voodoo do pai dela e de repente ela joga o boneco na lareira e começa a dar risada enquanto o pai dela morre. E a gente nem vê ele morrer, porque ela jogou o boneco de cera no fogo. Eu não sei se o corpo dele como é que fica, né? Se ele morre carbonizado igual o boneco ou se ele só padece mesmo e o corpo morre, né? E isso deixa no ar. É bem estranho, é bem peculiar mesmo essa terceira história, que foi uma das que eu mais gostei também, né? Uma das que eu mais gostei.
A única coisa que eu não entendi é sobre a segunda história, voltando na segunda história, se ela se passava num museu de cera, eu não sei o que ela tinha de relação com a casa, mas enfim, aqui se passa dentro da casa mesmo dessa menininha feiticeira. E a quarta história desse filme é sobre dois astros ali do cinema, dentro do filme, que é o Paul Henderson e a Carla Lind, que são os únicos personagens que eu lembrei o nome até agora, porque também é a última história, então tá mais recente pra mim. E também eles dão um foco maior nesses dois, que o Paul Henderson é o ator que tá desaparecido, que o investigador fala lá no começo do filme. Então, eles já chegaram no último proprietário da casa, que é o que está desaparecido recentemente, e o cara lá está investigando o caso, que é o Paul Henderson. Paul Henderson, ele é um ator aí bastante arrogante, trata mal a galera do elenco ali que ele tá fazendo o filme. Ele é um ator de filmes de terror, então ele escolhe essa casa a dedo porque ele sabe que ela tem uma fama de ser assombrada e ele fala que gosta de ficar em ambientes assim, porque ele já faz filmes de terror, então isso pra ele não é novidade. E a Carla, ela é meio que o casinho dele, né? Ela faz parte do elenco, ela tá estrelando o filme junto com ele e eles estão se pegando. E aí beleza, o cara aluga a casa, ele conhece a casa ali e vai lá pro estúdio de cinema dele ali e eles vão fazer um filme de vampiro, né? Agora chegou a referência ao Drácula. Eles vão fazer ali um filme de vampiro, ele precisa de uma capa, né, para fazer ali nos bastidores, né, para ele vestir, que é o figurino do personagem. E quando eles entregam a capa para ele, ele fala: "Nossa, mas que capinha vagabunda, hein? Nossa, que qualidade péssima nesses bastidores aqui, o cenário é ridículo, a capa é ridícula, vou comprar uma capa melhor." E aí, o Paul Henderson, vou citar o nome dele agora, porque é o único personagem que eu tô citando o nome, vai até uma lojinha de conveniências ali, né, que é uma lojinha de fantasia, e fala assim: "Então, cidadão, tem um velho lá meio pálido, meio acabado", e ele fala ao senhor: "Então, é o seguinte, eu preciso de uma capa aí de vampiro, né, para mim fazer, eu estou estrelando um filme de vampiro, eu preciso de uma capa que seja convincente, que ela realmente pareça uma capa imponente de vampiro." Ele: "Opa, pra já, eu tenho uma aqui que você vai gostar." Ele abre um baú meio velho, pega uma capa ali cheia de poeira, tira as poeiras da capa e veste no Paul Henderson. O Henderson olha, né, e fala: "Putz, cara, nossa, a capa aqui dá um calafrios, né?" Ele: "Ah, é porque ela tá muito tempo ali dentro do baú e ela é um pouco velha, né, e ali faz muito frio." Ele: "Ah, tudo bem então." Aí ele compra a capa e vaza. E aí tem uma ceninha do velho olhando ele saindo da loja e fala: agora eu posso descansar. Vapo." Então, o que acontece? O Paul Henderson, ele volta lá pro estúdio para fazer as gravações e quando ele olha no espelho, ele tá se vendo no espelho e quando ele veste a capa, ele não aparece mais no espelho. E a gente sabe que todos os vampiros, eles não têm reflexo no espelho. Eles não têm reflexo no espelho, não têm reflexo na água. Então ele acha aquilo estranho. Ele falou: "Oxe, eu visto a capa e não me vejo no espelho." Aí ele dá uma ignorada nisso e vai fazer as gravações. E quando ele veste a capa, né, nas gravações, isso é uma coisa que eu não entendi, porque você também não pode fotografar vampiro. Então no momento em que eles estavam gravando, eles deveriam ter visto que ele não estava saindo nas gravações. Se bem que pode ser aquelas câmeras antigas que eles gravam e depois que vai revelar a imagem. Mas até então a gente só ignora e segue o filme. E quando ele está interpretando ali com a Carla, que é a outra atriz, ele simplesmente, na hora dele dar a mordida no pescoço dela, que é uma cena do filme, ele morde de verdade a mina. Ele agarra no pescoço dela e quando eles falam corta a gravação, ele continua mordendo. E aí ela empurra ele e fala: "Mas que merda é essa? O que tá acontecendo, cara?" Ele: "Não, desculpa, eu me exaltei, eu não sei o que tá acontecendo comigo." E aí ele vai pra casa, começa a achar aquilo estranho, e ele vê que todas as vezes que ele veste a capa, ele começa a agir como se ele fosse um vampiro, até que ele realmente se transforma. Da meia-noite, as presas começam a crescer e ele começa a levitar, ele começa a voar com a capa e descobre que aquela capa transforma ele em vampiro. E quando dá meia-noite, ele tem a certeza absoluta de que ele é um vampiro. Ele tira a capa, volta lá pro estúdio, se desculpa com a Carla, ela fala: "Ah, tudo bem, então eu vou jantar na sua casa pra gente se desculpar, né?" Achando que vai dar um bem bom, ele chama a mina pra ir lá, e quando ela vai lá,
ele explica toda a história pra ela, que ele agarrou ela porque ele acha que ele tá se transformando em um vampiro, e ela fala, não, tudo isso daí é bobagem, ó, veste a capa quando der meia-noite pra gente ver se vai acontecer alguma coisa. E aí ele fica com o pé atrás, falando, sei não, hein. Mas aí ele veste a capa, dá meia-noite e não acontece nada. Falou, ué, estranho. E a gente fala, bom, talvez isso aconteça só quando ele tá sozinho, não na frente das pessoas, né. Porém, a capa que ele tinha vestido não era aquela capa vagabunda lá que tinha no estúdio. A capa original de vampiro mesmo estava dentro do baú. Inclusive, antes dessa cena, né, dele descobrir que era uma capa fake, ele descobre que o carinha lá da loja que vendeu a capa pra ele havia sido morto, né? A loja pegou fogo e o cara morreu, e aí ele associa que aquele cara é um vampiro, etc. Cria as teorias da conspiração. E aí, depois que ele descobre que a capinha é a capa vagabunda fake, simplesmente a Carla pega a capa original e veste, revelando que ela era uma vampira, e ela estava influenciando o Paul Henderson o tempo todo ali a comprar, né, a alugar aquela casa em específico, porque ali é o habitat natural dos vampiros. E em todas as outras histórias que contam nesse filme, ninguém foi checar o porão aonde está ali os caixões de vampiro, que é 2 caixões. O que o Paul Henderson vai estrelar mais tarde e onde ela está dormindo lá. E aí ela vai pra cima do Paul Henderson e morde ele, transformando ele num vampiro. E essa foi a última história desse filme. E depois do investigador lá do começo do filme ter ouvido essas 4 histórias, ele simplesmente ignora esse fato e fala, mano, não acredito em superstição. Inclusive não foi só o delegado, né, que estava explicando essas histórias pra ele. Também o delegado chamou o proprietário lá da casa, né, eu não sei se ele é dono, se é proprietário, sei lá, só sei que ele aluga a casa pras pessoas, e o cara que aluga a casa pras pessoas explica pro investigador o que tá rolando. Ele fala, não, cara, você vai me levar até essa casa, eu vou lá e vou investigar. Ele fala, você tem certeza? Então, eu sou proprietário dessa casa, eu alugo ela pras pessoas e sempre quando alguém vai lá dá merda. Mas o investigador insiste em ir até lá e tudo bem. O proprietário autoriza e ele vai até lá investigar. Ele investiga a casa, começa a ver que a casa tá gotejando sangue, e aí faz referência ao título, né? Que até então não tinha falado nada sobre isso. A casa ela goteja sangue e já começa a achar estranho aí. Até que ele desce até o porão, e quando ele desce no porão, o caixão abre e o ator, né, o Paul Henderson, que ele estava investigando o caso, sai do caixão já transformado em vampiro e vai pra cima dele, e ele pega ali uma estaca de madeira que estava no chão e enfia no peito do vampiro ali, o vampirão, e mata ele, derrubando ele no chão. Porém, quando ele acha que tá tudo bem, o outro caixão abre e a vampira gostosinha lá, a Carla, ela simplesmente levanta e vai pra cima dele e mata o cara ou transforma ele em vampiro, e a gente não sabe o que acontece porque o filme acaba. Acaba com o proprietário da casa quebrando a quarta parede, dizendo que aquela casa tem histórias estranhas e coisas assim, e o filme valeu a pena e foi muito bom. This house is full of sounds. The loudest is your heart pounding in the night. The softest is the sound of terror. In this house, terror waits for you in every room. Where are they? Vampires, voodoo, vixens, and victims. You'll find them all in the house that dripped blood. Bom, galera, eu honestamente gostei bastante desse filme e arrisco dizer, dos filmes que eu citei aqui no meu canal, esse foi um dos melhores. Acho que só perde pra Tourist Trap mesmo, né, que é a Armadilha para Turistas, mas esse filme, ele me prendeu. Na primeira história eu achei meio paia, né, que foi aquela do cara que criava lá personagem serial killer e da amante lá, que eu nem entendi direito, achei meio chatinho, mas quando foi a segunda história da manequim hipnótica, né, que hipnotiza os caras, eu já comecei a achar muito maneiro, e acho que das 4 histórias, eu acho que a melhor é a dos vampiros, que eu gosto bastante.
a da manequim hipnótica, da menininha feiticeira e por último aquela primeirinha lá que eu falei da amante esquisita aqui do serial killer lá. Enfim, o filme vale a pena, eu recomendo pra vocês, é um filme antigo, talvez seja um pouco datado, mas eu gosto de filme assim e eu acho que é um filme que muita gente não conhece, um filme bem pouco comentado, na verdade eu nunca tinha ouvido falar desse filme, eu só pesquisei filmes de terror no YouTube e achei esse filme aí e assisti e gostei bastante, super recomendo aí pra vocês. Tem completinho no YouTube, galera, vale a pena assistir, dá uma conferida lá. E se você gostou desse vídeo aqui, ajuda o canal aí se inscrevendo, compartilhando e deixando o seu like, um comentário. E é isso, galera. House that dripped blood.